você trabalhou como jornalista numa pré-SAF e numa pós-SAF, e agora SAF. Sim. O que você vê de diferença em relação a jornalista-clube? O que mudou, assim, nessa relação? Falando especificamente lá do Botafogo. Acho que é uma relação que ficou muito mais profissional e, com isso, mais difícil. Porque agora a gestão é diferente, né? A gente está acostumado com o futebol brasileiro, enfim, muitos coringas, assim, né? Muitos cartolas. Então, o cara que faz parte do associativo te passa informação, o outro também, um fala uma coisa, o outro fala outra. A SAF traz um profissionalismo muito grande nesse sentido, assim. Em tudo, assim. Tudo foi muito reorganizado dentro do Botafogo, tudo muito refeito mesmo. Foi refeito, assim, as categorias, as funções, a valorização dos próprios profissionais, assim. Isso é muito importante, muito importante. Eu peguei uma época do Botafogo que a gente tinha atrasos salariais de 3, 4 meses, porque o Botafogo realmente estava muito mal, Volta, hora e meia, a gente ouvia que o clube vai falir, vai fechar, não vai ter condições de segurar. E isso muito antes de eu começar no jornalismo, né, como torcedora. Os profissionais hoje, eles têm plano de saúde. Parece bobeira, assim, mas caramba, mesmo. Isso é muito importante para eles. Valorização salarial para eles. Então, são profissionais que hoje trabalham com muito mais felicidade mesmo, alegria. A pessoa tem prazer de trabalhar, de estar ali no dia a dia. O ambiente foi mudado, né? Reforma, os espaços de trabalho foram melhorados. Nessa relação jornalista e Botafogo, e aí isso, de certa forma, pra gente, quebra um pouco, né? Assim, porque você já não tem tantas fontes, assim, vamos dizer. Essas fontes diminuem. Mas isso é reflexo de um Botafogo muito mais profissional. Eu acho que isso ficou muito claro pros torcedores no sentido de que as informações hoje vazam com muito mais dificuldade. E isso é reflexo dessa relação profissional que hoje a SAF ela impõe dentro do clube. Né? Uma coisa muito mais bem feita, uma coisa muito mais bem organizada. Você é do financeiro, então você só cuida do financeiro. Você é o assessor, então você só vai cuidar dessa parte de comunicação. Você é o assessor do masculino, você é o assessor do masculino. Você é da base, você é da base. Então, assim, não que vocês não conversem, vocês vão conversar, mas cada um responde por aquilo que está sendo pago para ser feito. E eu acho que essa organização ela foi muito importante para os funcionários do Botafogo. Porque quando eu trabalhei lá, isso é uma coisa muito interessante. Eu nunca tive essa relação com outros clubes, mas eu posso falar com tranquilidade que as pessoas que trabalham no Botafogo, elas são muito apaixonadas pelo clube. É uma relação muito forte que se cria com o clube do Botafogo. Sejam elas botafoguenses ou não. E elas aprendem realmente a amar aquilo ali. E elas serem valorizadas pelo clube, que elas se dedicam horas e horas por dia, eu acho que foi o grande X dessa virada de chave em relação ao antigo Botafogo e essa chegada da SAF. Essa questão deles se sentirem parte fundamentais do crescimento do Botafogo hoje. Então, assim, se pro Botafogo dar certo, ele precisa de mim. E isso foi muito importante na chegada da SAF, assim. E aí, jornalisticamente falando, a gente começa a perceber isso com mais força, assim. Como as coisas estão mais organizadas. O Botafogo hoje é um time muito mais organizado. E eu não tô nem falando dentro de campo, tô falando fora. Nessa questão de gestão extra-futebol. A gente, às vezes, fica muito preso no futebol do Botafogo, naturalmente falando. Mas tá muito mais organizado do que era. Antes era uma loucura. Era uma loucura. Mas, por exemplo, você consegue se aproximar, hoje em dia, de uma figura como era o Mazuco, um diretor de futebol, uma peça fundamental ali do futebol que tá no dia a dia de vocês, porque acaba jogo, ele tá ali na zona mista e tudo. Ou é uma coisa que fica distanciado? Depende dos personagens, assim. O Mazuco era um cara que tava nas zonas mistas, normal, pós-jogo, coletiva de apresentação, conversava com a gente, assim, mas tudo muito, muito mais profissional nesse sentido. Não vai soltar informações pra você ali, não vai te dar deixa de nada. Ele vai conversar com você, vai te tratar muito bem, vai te responder o que for possível ele responder, né? Tem uma cautela muito grande nesse nível de informações, mas a gente tem acesso a esses personagens, assim, que estão mais presentes no clube, né? Agora o Léo Coelho também chegou ali pra poder assumir a questão da base, no lugar do Tiano, do Tiano Gomes. Léo Coelho entrou no lugar do Tiano. Ele entrou no lugar do Tiano Gomes. Yes. Então, assim, são personagens que a gente consegue falar com mais facilidade, sim, né? Tem essa abordagem com eles, mas tudo muito mais cauteloso também da parte deles, porque agora eles respondem a alguém maior, né?
algo maior, que é o John Textor. Então tem toda essa questão envolvendo também agora um dono, que no final de tudo, quem manda é o John Textor, né?